Boa tarde, Nicole. Boa tarde, professora Mariana, professora Lurian, Boa Chico, que tarde. está aí nos bastidores, os demais que nos acompanham online. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para compor essa banca, né? E de início, gostaria de parabenizá-la pela tua apresentação, Nicole. Gostei bastante da tua apresentação, né? Tu trabalhou com os slides ali bem formatados, slides leves ali, nada pesado, sem muito texto, então esquema, né, tópico. Isso é bom para uma apresentação porque né, você deixa a atenção na tua fala, ao invés do pessoal ficar lendo o conteúdo da tua apresentação. Né? Então, isso é uma coisa importante. A coloração escura ela ficou legal para a apresentação online. Não sei se ela ficaria bom se fosse presencial, mas online ela ficou legal, né? O fundo escuro. Você falou calma, tranquila, como a professora Lúria já comentou, né? Isso é bom. Só talvez uma dica nessa questão de fala, né? Alguns minutos da tua fala era bem constante, né? Então, às vezes, subir e descer um pouquinho o tom de voz acaba puxando de volta, às vezes, uma pessoa que estava começando devagar ali na tua apresentação. Então, deixo como uma dica ali para fala em público, né? Aquela flutuação de tom de voz, ela sempre ajuda a trazer de volta quem estava perdendo a atenção no que tu estava falando. Ok? Uhum. Então, deixo meus parabéns, apresentação excelente. Obrigada. Em relação ao trabalho, né? Vamos lá, a parte de marcadores moleculares, ou a parte de biologia molecular, ela é uma parte complexa, um pouco, né? Assusta bastante, mas eu acho que também, às vezes, é um pouco mais terrorismo do que tanta dificuldade, né? A gente tem muita informação disponível, né? Só às vezes a informação está tudo bloqueada, né? Está toda separada, então às vezes tu juntar um pouco é aí que está a dificuldade, né? E um outro ponto que eu vejo nessa parte de biologia molecular, a gente tem muita informação em inglês e a gente tem uma quantidade mais limitada de questões em português. Então, se tu pega os artigos bons em português, são limitados, né? Artigos bons em inglês você acha aos rodos, né? Aos rios. Vamos lá, em relação à parte escrita, eu deixei alguns comentários no texto, né? Referência, formatação, alguma questão de concordância, português, questões simples ali de resolver, né? Deixei alguns comentários no texto, tem um outro parágrafo longo também, então isso eu te encaminho depois por e-mail, ok? Alguns comentários meus vão ser comuns à professora Lúria, mas eu vou fazê-los porque eles são importantes, tá? Em relação à tua parte escrita, teus objetivos eles ficaram um pouquinho confusos, né? Eles aparecem na introdução, eles aparecem lá na metodologia, então dá uma filtrada e colocar, qual foi teu objetivo real? Não, meu objetivo real foi levantar informações sobre o uso de marcador na agricultura, por exemplo, ou no melhoramento vegetal, né? Ser um pouco mais pragmática nos objetivos, mais direta, ok? Aí no teu trabalho está um pouco misturado com justificativa, então é um detalhezinho para tu ajustar. Eu tenho uma sugestão para tu reordenar a tua revisão de literatura, né? Eu sugiro que tu, mais do ponto de vista pensando na sequência lógica de conteúdo, né? Talvez comece falando da parte de genética, depois entra para o melhoramento, depois entra na biologia molecular e depois tu fala dos marcadores. E ao final dos marcadores, tu fala da questão de aplicação dos marcadores no melhoramento genético, né? Para mim faz mais sentido trabalhar dessa forma, né? Tu fala da parte do melhoramento depois da biologia molecular, né? Então talvez falar um pouco antes, porque para nós na agronomia, pelo menos, dentro do melhoramento genético, os marcadores moleculares são uma ferramenta, né? Então faria mais sentido. Mas essa é uma ação aí tu vê com a tua orientadora se, né, vocês consideram pertinente ou não, tá? Um outro detalhe na metodologia, né? Tu apresentou que o teu objetivo estava relacionado ao Sudoeste Paranaense, né? Eu acho complicado dar uma restrição geográfica para um tema que ele não é regional, né? Marcadores moleculares é uma coisa global, né? Seria regional se tu estivesse discutindo o uso de marcadores no Sudoeste Paranaense, tá? Então eu sugiro tu remover aquela questão do trabalho, porque o uso de marcadores é uma tecnologia global, né? Tu vai falar algo, por exemplo, de campo, né? Aí tu tem o efeito do clima daquela região. Aí é importante tu delimitar a região, né? Só um exemplo.
produtividade em soja, né? Aonde? Porque se eu planto uma cultivar em Pato Branco ou lá no Mato Grosso do Sul, a mesma cultivar, né? Tu sabe que a diferença vai ser absurda. Né? Então, no teu caso, eu acho que colocar uma delimitação geográfica para o teu trabalho não vê o caso, a não ser que você tivesse, por exemplo, feito a busca e selecionado o trabalho só do Sudoeste. Tá bom? Beleza. Eu gostei que você passou por praticamente todos os marcadores. Você pegou, tem alguns ali que são mais, que foram, não constam, mas eles só foram usados para criar outros marcadores. Né? Isso não vem ao caso. Mas eu talvez daria mais uma outra sugestão. Alguns dos marcadores tu trabalhou bastante, né? Outros marcadores têm uma importância maior na agronomia, eles foram trabalhados da mesma proporção. Talvez só dar uma incrementadinha ali, coloca um pouquinho mais de informação para os mais utilizados na agronomia, ok? Ok. Agora vem um outro ponto. No teu trabalho tu apresentou introdução, revisão literatura, né, metodologia e depois resultado de discussão. Similar ao que a professora Lúria comentou, né? No teu resultados de discussão tu trouxe, basicamente apresentou ali, discutiu um pouco os resultados dos dois trabalhos, né? Teve mais alguns ali que tu apresentou, mas foco em 2, certo? Para mim, aí é uma visão pessoal, a revisão de literatura ela teria que ter um enfoque um pouquinho diferente. A tua metodologia também teria que ser um pouquinho diferente. Deixa eu só formular uma expressão um pouquinho melhor. Mas pensando na sua apresentação da metodologia, né? Então, a tua metodologia seria uma metodologia extremamente curta. Né? Qual que é a metodologia do trabalho? Né? Foi realizado o levantamento de artigos na literatura relacionando blá, 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 ponto. Né? Que é o que você apresentou na tua apresentação. Né? Então, o que tu colocou na apresentação é o que precisaria para o trabalho escrito. Aquelas duas tabelas, elas são legais, são importantes, né? Joga para o resultado da discussão, talvez discuti-las, né? Então, direcionar mais nesse sentido. Elas são tabelas bem interessantes, porque elas trazem, né, vantagem, desvantagem, tem uma série de questões relacionadas aos marcadores, certo? E no final, na conclusão, eu te deixo mais uma sugestão. Como é uma revisão de literatura, normalmente na revisão a gente não tem tanta conclusão. Porque não foi feito por exemplo, você não fez uma coleta de dados para chegar num resultado para ter uma conclusão, certo? Tu fez o levantamento de informações. Então, no teu caso, talvez troca o tópico conclusão por considerações finais, né? E aí, nas considerações finais, tu pode falar mais do que na conclusão, né? E aí tu pode, por exemplo, falar qual que é o caminho que, né, vai se seguir nessa área, o que falta de informações, né? Quais são as dificuldades. Então, isso é legal de colocar nas considerações finais, ok? Eu acho que deixa o teu trabalho mais robusto, mais interessante também, certo? Mas são alguns ajustes aí para direcionar. Tu teve bastante trabalho para levantar toda essa quantidade de informação, né? Mas eu acho que eles deixam o trabalho mais lapidado, ok? Eu tenho algumas perguntinhas aqui, meu tempo já está acabando, mas só para a gente finalizar, né? Desses marcadores que você apresentou, quais são os mais recentes? O SNP é o mais recente, né? O SNP. Uhum. E tu comentou numa pergunta da professora Lúria, eu estava até a pergunta anotada aqui, né, quais eram os mais usados. Tu comentou que são microsatélites, SNPs, pensando no melhoramento vegetal. Por que tu acha que são esses dois marcadores os mais utilizados pensando em melhoramento vegetal? Eu acho que é pela capacidade que eles têm, né, de se multiplicar muito, né, a gente conseguir usar muito ele dentro do genoma, e pela facilidade dele, né, eles não são muito complicados, eles são de poucos primers, né, poucos nucleotídeos, que nem o SNP é só um, né, base de um nucleotídeo, então eu acho que isso torna mais fácil para aplicabilidade no melhoramento. Tem mais um motivo que é importante, principalmente SNP eu consigo automatizar. Então, desde coleta, processamento de amostra e análise, hoje é feito tudo por robô em algumas empresas. Então, chega a amostra, pega o resultado. Então, consegue fazer milhares de amostras, né? Eu acho que isso também poderia colocar como um ponto de destaque. Ele aparece em algum local do teu texto, não lembro aonde, né? Mas talvez dá um enfoque maior, só nesse detalhezinho, porque é uma questão importante, né? E a tendência dos SNPs é ganhar bastante espaço, né?
eles já participam, como tu até comentou, que algumas empresas utilizam aqui no Brasil, né? E a tendência é que isso vá aumentando. A única limitação é que empresas pequenas não usam, porque isso demanda investimento muito grande em laboratório, né? São alguns milhões investidos num laboratório que é do tamanho de uma sala de aula um pouco menor, né? Então aí o custo de investimento é um pouquinho alto. Nicole, meu tempo está acabando. Deixo meus parabéns para o teu trabalho. Né, e sucesso. Obrigada. Obrigada, professora Adriana, pelas considerações. Nicole, a gente vai te pedir licença, que agora a gente se dirige para uma outra sala, tá? Já voltamos. Tá bom.
Voltamos, então. Nicole, o seu trabalho foi aprovado, tá? Com uma média de 8,3. Então, quero aproveitar esse momento, então, para te parabenizar pelo teu trabalho, pelo teu empenho, pela tua dedicação. Você é uma aluna, foi uma orientada muito dedicada. Tua apresentação também, a tua explanação mostrou que você gosta mesmo disso, que você tem futuro nisso, que é o que você quer. Então, eu deixo para você que você busque realmente isso, né, para a tua vida, que você corra atrás. E desejo tudo de muito bom na tua caminhada, tá? Obrigada, prof. Eu vou passar a palavra para você fazer seus agradecimentos. Fica à vontade. Eu quero agradecer a todos que me ajudaram verdadeiramente, tá? Quero agradecer ao meu namorado, que não me deixou desistir em momento algum. Agradecer aos meus pais, né, que sempre estiveram presentes comigo. E agradecer aos meus amigos também, que me ajudaram muito, muito, muito nessa caminhada. Muito obrigada, gente, de coração. Agradecer também à banca, então, obrigada, gente. Ok, então, declaro finalizada, então, a nossa banca de hoje.